Vamos orar mais uma vez, amados? Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração nessa manhã. Tudo que a gente fez aqui já foi uma grande bênção, mas o momento da palavra é um momento fundamental do culto. Então peça ao Espírito Santo para abrir o seu coração à palavra e também ore por mim, para que Ele me capacite, para que eu transmita com unção do Espírito, com graça do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem derramado de bênção sobre a tua igreja, sobre a nossa vida. E Pai, nesse momento de culto, nós precisamos da tua palavra, que ela seja instrução, que ela seja direção, que ela seja resposta à nossa vida. Por isso eu peço ao Espírito Santo, nos dê o entendimento, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, e que o Senhor me abençoe e me capacite para que eu transmita com fidelidade, com unção, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus. O tema é esse: a quem me comparareis? Abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Antes de eu fazer a leitura, quem foi Isaías? Isaías foi um dos maiores profetas de Israel, de Judá. Ele profetizou para a nação por volta do ano 700 a 600 antes de Cristo. Isaías, cujo nome em hebraico significa o Senhor é salvação, ou o Senhor é salvador. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá. Uzias, que foi um grande rei, reinou 55 anos. Jotão, Acás e Ezequias. E há uma curiosidade muito interessante a respeito do livro do profeta Isaías. Ele é considerado a Bíblia em resumo. O livro de Isaías ele foi dividido em 66 capítulos. E a Bíblia toda, como nós conhecemos, ela tem 66 livros. São 39 livros da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Esses livros foram os livros considerados como inspirados por Deus. E o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 39, ele faz toda uma referência sobre a Antiga Aliança. Inclusive ali Deus ele promulga julgamentos sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá, sobre as nações pagãs, e já começa a ter várias profecias apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E exatamente nesse capítulo 40 há uma espécie de divisão, onde Isaías começa a profetizar agora sobre o Redentor, diretamente sobre Jesus Cristo, e são mais 27 capítulos, representando exatamente os 27 livros do Novo Testamento. Essa é uma curiosidade bíblica, E ele fala então, a partir do capítulo 40, de consolo, de paz, de salvação, da vinda do Messias, de restauração. Inclusive ele fala, profetizando sobre a eternidade. E esse texto que a gente vai ler hoje como base para a nossa mensagem é exatamente a metade, porque a gente vai citar outros versículos durante a mensagem. Então, o tema é: a quem me comparareis? Isaías 40, versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está em o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha só, esse versículo ele fala de um sentimento que estava no coração do povo de Judá. Era um povo que vinha vindo há tempo, passando por um período de juízo de Deus. E por que eles estavam passando há tempo por um período de juízo de Deus? Porque eles se afastaram do Senhor. Eles começaram a viver por conta própria. Inclusive eles começaram a prestar culto a deuses pagãos, a imagens. A idolatria começou a se instalar. Então Deus manda os profetas avisarem ao povo: volta para o meu caminho, se arrependam, busquem a minha presença.
E quando o povo não dá ouvidos à voz de Deus, vem um período de juízo. E o povo começou a sofrer as consequências daquela situação de afastamento da presença de Deus. E quando começa a vir um momento de sofrimento, de dificuldade, o que o povo faz de um modo geral? Se lembra de Deus. Só que eles se lembraram de Deus com um sentimento errado no coração. Eles reclamam com Deus, ao invés de eles buscarem o socorro e a ajuda de Deus. Então deu para entender o contexto? Eles vinham naquela condição de um momento de idolatria, de afastamento. Deus permitiu um juízo, permitiu o sofrimento. Aí eles se lembram de buscar a Deus, mas eles vão buscar a Deus com um sentimento errado no coração. E aqui, amados, mora o problema. Será que nós também algumas vezes não buscamos a Deus com esse sentimento errado no nosso coração? Porque olha o que eles estavam dizendo para Deus, né? É Deus falando para eles, porque Deus conhecia os pensamentos e ouvia o que eles falavam. Por que vocês dizem isso? Ó Jacó, ó Israel, uma representação do povo. Imagina Deus falando para nós hoje. Por que vocês estão dizendo isso? Que o caminho de vocês está encoberto. Em outras palavras, vocês estão dizendo que eu não vejo o que está acontecendo com a vida de vocês. Vocês estão reclamando que o direito de vocês está despercebido por mim. Deus estava dizendo. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim, que eles estavam dizendo para Deus: o Senhor não liga para mim, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, o Senhor não está prestando atenção nas dificuldades, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor não ouve mais as minhas orações. Será que nós já não passamos por momentos assim, amados? Em que as adversidades da nossa vida nos fazem achar que Deus nos deixou de lado, nos colocou ali no cantinho do castigo, do juízo. Quando acontecem as adversidades na nossa vida, são momentos da gente parar e refletir. Não é sair desesperado querendo resolver tudo de qualquer jeito na força do braço. As adversidades, elas são momentos de uma reflexão especial diante de Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa adversidade que eu estou passando? Qual é o ensinamento? Porque a palavra diz que o Senhor tem por nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim bom. Então, se de repente, no momento da nossa vida, nós estamos passando por uma adversidade, por uma situação contrária, porque há uma angústia no nosso coração, uma tristeza que se instalou, nós não devemos dizer para Deus: ó, o Senhor não liga para mim, o Senhor virou a cara para mim, o Senhor não ouve as minhas orações. Não, de forma alguma. Porque o povo de Israel estava dizendo isso para Deus, ao passo que Deus queria atraí-los à sua presença, para que eles viessem e buscassem em Deus aquilo que de fato eles precisavam. E amados, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos em Deus entendimento do que está acontecendo, da fase que nós estamos passando na nossa vida, nós precisamos ter a paciência para esperar a resposta de Deus. De que maneira que a resposta de Deus pode vir? Primeiro, você precisa buscar a presença de Deus, entender e clamar ao Senhor para que Ele te traga direcionamento, o porquê da situação. E isso de uma forma com temor no coração. Nós não cobramos a Deus por nada, Ele é Deus. Quem somos nós para cobrar algo do Senhor? Humildemente nós buscamos a presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele deixa uma regra: olha, vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta, desliga o teu celular, né? A gente coloca aqui um parênteses, e me busque, fale com o Pai. O Pai que te vê em secreto, que te ouve em secreto, Ele te responderá. Então esse é o caminho de nós buscarmos a presença de Deus quando algo não vai bem na nossa vida. E quando vai bem, nós devemos buscar para agradecer, para ação de graças, como fizemos aqui na quinta-feira, para glorificar a Deus. Mas aquele povo não. O sentimento que estava no coração deles era um sentimento triste, terrível, porque eles estavam acusando a Deus, inclusive
de Deus ter rompido a aliança. Eles eram o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança, o Senhor virou as costas para nós. O nosso caminho está despercebido, o Senhor não está olhando. O nosso direito, que direito eles tinham? Nós não temos direito nenhum de cobrar nada de Deus. Eles achavam que Deus não estava vendo aquilo. Isso é muito triste, porque é a mesma coisa que dizer: o Senhor é cego, o Senhor é surdo, o Senhor não está se importando comigo. Será que nós já pensamos assim? Só que tinha um problema. Deus tinha ouvido as queixas daquele povo e entendia também até os pensamentos. Nada passa despercebido por Deus, amados, nada. Jeremias, lá em 17, versículo 10, ele diz assim: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus quer dizer então que Ele esquadrinha o meu coração, esquadrinha. Sabe o que é esquadrinhar? Tirar as medidas, olhar com detalhes. Ele prova os pensamentos, Ele prova. Então cuidado com o que passa pela cabeça. Às vezes a gente não fala, mas está pensando coisa errada, coisa ruim. Deus conhece os nossos pensamentos. Então cuidado com o que nós falamos, cuidado com o que nós pensamos a respeito de Deus. E Deus devolve para eles a pergunta que eles estavam fazendo, seja em pensamento, seja em palavras, né? Por que vocês me perguntam por quê? Né? Por que vocês estão questionando a mim? Né? Essa foi a resposta de Deus. Por que vocês reclamam? Qual é a queixa? Qual é a bronca? Qual é o problema? Deus responde com perguntas para aquele povo. Vocês acham que eu não vejo? Vocês acham que eu não ouço? Com quem me comparareis? Com quem que vocês estão me comparando? Deus diz isso 2 vezes nesse capítulo 40. No versículo 18, ele diz assim: com quem me comparareis? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Quando nós pensamos, ou dizemos para Deus: o Senhor não vê, o Senhor não me ouve, sabe o que acontece? Nós estamos comparando Deus com uma imagem, com um ídolo feito por mão de homens. Aquele que não ouve, não fala, não anda, tem que ser carregado, né? A imagem de qualquer santo, de qualquer coisa, tem que ser carregada. Não adianta pedir para ela, porque ela não ouve, ela não fala, ela não anda. E olha o que ele diz aqui no 40, versículo 19 e 20. O artífice funde uma imagem, o ourives cobre ela de ouro, colocam enfeites de prata. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não corrompe, buscam um perito para fazer dela uma imagem esculpida que não oscile. Deus estava jogando na cara daquele povo que eles tinham ido buscar ajuda em falsos deuses. Vocês estão me comparando com falsos deuses? Quando dizem que eu não ouço, eu não vejo? De forma alguma. Então imagine como que nós ofendemos a Deus quando passa esse pensamento pela nossa cabeça. Quando a gente pensa assim: Deus não liga mais para mim, Deus não me ouve. E pior ainda, né? Eles fazem uma acusação indireta como se Deus não os amasse mais. Isso é gravíssimo, né? Quando nós pensamos que Deus não nos ama mais, e nós nos esquecemos que Ele enviou o Seu Filho como homem para morrer na cruz, derramar seu sangue por causa das nossas culpas, dos nossos pecados, para nos dar salvação. Pensar que Deus não nos ama mais já é uma grande ofensa a Deus. Nós já deveríamos dobrar os joelhos e pedir perdão, Senhor, por esse pensamento mau que veio na minha mente quando eu pensei que o Senhor não me ama mais e por isso o Senhor não atende as minhas orações. O Senhor é o Deus da aliança. Havia alianças na antiga aliança, quando Deus começou desde Adão a fazer alianças com o homem. Haviam alianças, todas elas apontavam para a aliança perfeita, única, que se concluiu em Jesus Cristo. Ele é a aliança eterna. O sangue de Jesus Cristo é o símbolo de uma aliança eterna. Depois de Jesus, Deus não fez mais e nem vai fazer nenhuma outra aliança com o homem.
E aqueles que estão em Cristo estão aliançados com Deus. Então nós não podemos de forma alguma sequer permitir passar pelo nosso pensamento que Deus não nos ama. A maior prova de amor foi quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, derramar o seu sangue naquela cruz, passar por todo o sofrimento. Então, se você tem passado por momentos de adversidade e tem achado que Deus se esqueceu, não pense por isso. Se pensou, se arrependa e volte a buscar a presença de Deus da maneira certa. A maneira como Deus fez com que aquele povo se voltasse para Ele era fazendo com que eles olhassem para cima, que eles tirassem os olhos das circunstâncias que eles estavam vivendo e eles olhassem acima das circunstâncias, porque Deus começa a se apresentar a eles como Criador. Deus revela a eles como era o tamanho, se é que pode medir, o tamanho do seu poder. Não sei se vocês repararam na ilustração que eu coloquei ontem nas nossas redes sociais, fazendo o chamado para o culto. Tinha uma mão estendida e naquela mão tinha uma imagem da Via Láctea, dos planetas, e aquilo representava como toda a criação, por maior que ela seja, ela está nas mãos de Deus. Foi Ele quem criou a infinidade de estrelas, foi Ele quem criou tudo que existe nesse mundo, tudo que existe além desse mundo que nós conhecemos. E Ele começa a dizer isso para aquele povo de Israel. No versículo 21 e 23, Ele diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Eu não vos tenho anunciado desde o princípio? Vocês não estão atentos para os fundamentos da terra? Quem criou a terra? Sobre o que a terra está assentada? Qual é o alicerce que mantém o planeta? Se a gente parar para imaginar, o nosso planeta está equilibrado no nada, no vácuo. Ele está girando e o mar não é lançado fora. Existem explicações físicas, mas essas explicações elas não conseguem, elas chegam num ponto em que elas perdem qualquer referência que não seja um criador, mantenedor de tudo que existe. Os planetas rodam em volta do Sol, as estrelas estão ali, nenhum bate com o outro, nenhum tromba com o outro. Eu estava vendo uma vez não é um estudo, mas essas publicações que o pessoal coloca, e aquele físico da NASA que colocou essa observação, ele disse que se a Lua estivesse 1 quilômetro a mais próxima da Terra, ou 1 quilômetro afastada da Terra, não haveria vida na Terra. E a gente não para pensar nisso. Deus estava revelando para eles a sua grandeza. Versículo 22: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. A terra não é plana não, ela é redonda, a Bíblia já dizia isso, cujos moradores, nós somos como gafanhotos. É Ele quem estendeu os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda. Ele reduz a nada os governantes, os reis, os príncipes, os presidentes, os juízes, todos eles, Deus reduz a nada. O homem não é nada, o governo humano não é nada. Deus começou a dizer para eles e a revelar àquele povo quem Ele era. Vocês estão achando que eu não cuido de vocês? Eu cuido do universo, de tudo que está criado. Eu cuido dessa infinidade de estrelas que vocês veem e não sabem nem a distância em que elas estão. Fui eu quem fundei a terra, coloquei os seus fundamentos, ela está estabelecida. Deus começa a revelar para eles. Versículo 25, ele diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja seu igual? E no 26 ele diz: levante os olhos para o alto. Deus faz eles tirarem os olhos da circunstância e manda eles olharem para o alto. Quem criou essas coisas? Quem fez sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, a quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força, forte em poder? Sabe onde tem uma coisa parecida com essa? Lá no livro de Jó, Embora o contexto era bem diferente, mas Jó, ele faz vários questionamentos a Deus, diante daquele sofrimento terrível que ele estava passando, e era Deus quem tinha permitido aquele sofrimento todo. E os amigos vêm e falam para Jó, acusam ele,
E quando Deus vai responder para Jó, Deus responde falando algo semelhante: olha, você consegue entender sobre os animais? Me fala a respeito dos animais, né? Do crocodilo, do rinoceronte. Lá tem outros nomes, né? Os nomes antigos, como eram chamados. Mas Deus manda Jó olhar para a criação, para que depois Jó olhasse para ele. Então Deus faz um discurso ali longo, né, para Jó. Era praticamente a mesma coisa que ele estava fazendo aqui com o povo de Israel. Olha para mim, olha para o meu poder, olha para a criação, olha para tudo que eu fiz. Como vocês podem me acusar dizendo que eu não ouço, que eu não vejo a situação de vocês? Eles não tinham entendido ainda que aquilo que eles estavam passando era uma demonstração de misericórdia e de amor de Deus, para que eles se voltassem para Deus. Então muitas vezes, quando nós estamos passando por essas situações, é uma demonstração da misericórdia e do amor de Deus, para que a gente se aproxime, se achegue a Ele, se dobre diante dEle, em temor, em tremor, buscando a presença dEle, pedindo a Deus: socorro, meu Deus, socorro, Senhor. Eu sei que Tu és o Criador, o mantenedor de toda a vida. Eu sei que eu não respiraria, eu não daria um passo para frente se não fosse o Senhor. Eu reconheço a Tua grandeza, a Tua bondade. Me perdoa das vezes em que eu duvidei, me perdoa das vezes em que eu achei que o Senhor não olhava para mim. O problema da nossa geração, amados, eu acho que nunca houve uma geração, eu vou usar um termo aqui bem popular nos dias de hoje, tão mimizenta como a nossa. Nunca houve uma geração tão dodói, tão filhinhos de cristal, que não podem ser repreendidos, não podem ser contrariados como a nossa geração. E o que é pior, muitos pais estão passando isso para os filhos, criando eles como verdadeiros bibelôs, que não podem ser corrigidos, não podem dizer não porque vai causar trauma, não pode pegar a varinha para... Né? Será que posso falar isso? Vai ao vivo depois. Não pode mais pegar a varinha ou a cinta para corrigir. Lógico que a correção ela tem que ser feita com sabedoria, mas há um órgão que serve para a varinha e a gente tem que usar ele quando é necessário. Por que essa geração de hoje não respeita os pais, não respeita professores, não respeita ninguém na rua? Porque, amados, perdeu a noção. E se não respeitam, não vão respeitar a Deus também. Se não respeitam os pais, não respeitam os professores, não vão respeitar a Deus. Uma geração que não pode mais ser corrigida. Está chegando um tempo que nós, pregadores, não vamos poder dizer publicamente sobre pecado, sobre o que está acontecendo de errado no mundo. Porque a única forma de alguém ter compreensão que ela precisa se converter a Deus, a Cristo, é ela ter compreensão que ela é pecadora. Nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer o nosso pecado e dizer para Deus: eu sou pecador, eu preciso do Senhor, me perdoa, me restaura. E hoje nós temos uma inversão de valores. Aquilo que no passado era pecado, que a Bíblia continua dizendo que é pecado, está sendo ensinado como não se fosse mais pecado hoje, inclusive em algumas igrejas, para que o povo se sinta bem. Eu não posso contrariar o povo, senão o povo vai embora. Eu quero a minha igreja cheia. Então eu só vou pregar sobre o amor, sobre a bondade. Eu só vou passar a mão acariciando a cabeça. Eu não vou pregar sobre o juízo, a justiça de Deus, porque Deus também é juízo e justiça. Qual é a grande obra do Espírito Santo? Convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age em nosso coração, nos levando a compreender que somos pecadores. Se somos pecadores, precisamos do perdão de Deus. E a única forma de termos o perdão de Deus é através do sacrifício de Jesus Cristo. É crer que aquele sacrifício de Cristo foi por causa dos meus pecados. Então Ele nos convence do pecado, nos convence também da justiça. Qual é a justiça? A justiça de Cristo. Ele é o justo que nos tornou justificados. O Espírito Santo então age no coração daquela pessoa que um dia fomos nós, que não éramos convertidos, nos leva ao arrependimento, nos conduz a confessar os nossos pecados e nos revela a justiça do Pai, que é Jesus Cristo. Então nós cremos na justiça de Cristo sobre a nossa vida. E para aqueles que não creem, tem o juízo.
Ele convence também, olha, tem um juízo. Os que rejeitam vão passar pelo juízo. Então eu não posso pregar só sobre o amor, a justiça e a bondade. Eu preciso pregar a Bíblia completa sobre o juízo, sobre a consequência de se manter em rebelião contra Deus, afastado dos princípios de Deus. Deus é tão misericordioso que aquele povo ficou afastado dele muitos anos. Deus é paciente, é longânimo conosco. Quanto tempo que nós ficamos afastados de Deus? A minha conversão genuína se deu com 33 anos. Eu achava que eu era muito bom, não precisava me converter de nada. Até que Deus me levou a essa condição. Mas olha a paciência. E se eu tivesse morrido naquela época, para onde eu teria ido? Deus foi paciente. E dentro dessa paciência, dessa misericórdia de Deus, é que Ele pergunta para o povo: com quem vocês estão me comparando? Vocês estão me comparando com os ídolos que não ouvem, que não falam? Vocês estão achando que eu não tenho poder? Olha o que eu criei, olha o que eu mantenho o universo funcionando. Olhem para mim, né? Tirem os olhos das coisas desse mundo, levantai ao alto os olhos e vede, né? Versículo 26. Esse, amados, é o Deus que começa a se revelar para nós com toda a expressão de amor, de misericórdia. Lá no versículo 26, ele perguntou, né? Quem criou todas essas coisas? Foi Ele. Todo o poder está debaixo da mão dEle, ou sobre a mão dEle, do jeito que a gente quiser imaginar. Mas Ele tem todo o poder, Ele é o único que tem o poder de restaurar vidas. Ele é o único que trabalha aqui dentro, no coração, na alma, no íntimo do ser humano, que pode mudar a nossa forma de enxergar o mundo, que muda até mesmo o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele é o único que pode fazer isso, e Ele se revela a nós em graça, em misericórdia, em bondade. Ele é o Deus que nos vê. Ele diz: olhem para o alto, olhem para mim. Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Ele é o Provedor, Ele é o sustentador de tudo. É um absurdo pensar que Ele não tem conhecimento das coisas que nós estamos passando. Ah, será que Deus vai se importar comigo? Eu sou tão insignificante. Será que Deus está vendo o problema que eu tenho em casa com meu filho, ou no meu casamento? Será que Deus está se importando com a minha dificuldade financeira? Será que Deus está se importando com o problema que eu tenho lá no meu trabalho? Ele está se importando. E só de pensar que Ele não se importa, nós pecamos. Por isso que nós precisamos viver na dependência de Deus. É extremamente importante a gente entender isso, né? A gente crê que Deus se importa conosco, que Ele ouve e vê todos os nossos pensamentos, e que nós não podemos compará-lo com nada, porque Ele é único, Ele é incomparável. Há uma passagem interessante lá em Gênesis, no capítulo 16, né? Quando Sara, que ainda se chamava Sarai, expulsa sua serva Agar. Agar estava grávida de Abraão, e ela começa a desprezar a sua senhora, e ali vive uma contenda, e ela é posta para fora de casa, e ela vai embora. Ela caminha pelo deserto, ela chega num poço, num lugar onde tinha água, porque ela pensava em voltar para a sua terra, acho que para o Egito, e Deus visita ela ali. E ela estava pensando exatamente isso: Deus não me vê, Deus não me ouve. E naquele momento Deus visita Agar lá no deserto, e Ele diz para ela uma palavra. Não sei se ela ouviu, né? O texto diz lá em Gênesis 16, do versículo 11 ao 14: disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Quando aparece na Bíblia anjo do Senhor com as letras maiúsculas, se refere a uma aparição de Jesus Cristo antes da sua vinda. Você vai conceber e dará à luz a um filho, a quem vai pôr o nome de Ismael. Ele será grande entre os homens, porém será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteira aos seus irmãos. Aqui está uma profecia, para nossa curiosidade, do porquê que os árabes até hoje não se entendem com os judeus, e os judeus não se entendem com os árabes.
Foi profetizado lá em Gênesis, quando eles nem existiam como povos ainda. A descendência de Ismael, que formou depois todos os povos árabes, que se uniu à descendência de Esaú, e a descendência de Isaac, que formou os judeus. Até hoje elas estão cumprindo essa profecia. Eles não se dão, eles brigam um com os outros, né? No entanto, quando ela recebe aquela visita e aquela palavra de Deus, ela diz assim para o Senhor: Tu és o Deus que me vê. Não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Por isso, o nome daquele poço, em hebraico, Beer Lahai Roi, que significa poço daquele que vive e que me vê. Agar achava que ela estava sozinha, que Deus não estava vendo. Ela sai andando pelo deserto, ela para naquele poço, ela tem uma visitação de Deus, e ela entende que Deus é aquele que vive e que vê. O nosso Deus é o mesmo. Ele vive e Ele continua nos vendo. Então não há nada na nossa vida que passe despercebido por Deus. E ainda a gente poderia lembrar do Senhor Jesus, né? Quando Filipe vai apresentar para ele um amigo, né? Natanael, né? Um discípulo. Aliás, essa passagem lá no The Chosen é uma das passagens que mais tocam o meu coração. Eu já chorei várias vezes de ver aquele encontro de Jesus com Filipe e Natanael, porque um pouco antes aparece o Natanael desanimado com Deus porque tinha dado errado. Quem já assistiu essa parte, né, no The Chosen? Ele está bravo porque ele perdeu o emprego. Ali ele fazia um papel de alguém que era um engenheiro, né, um arquiteto, um engenheiro, estava desenhando uma planta, e ele é demitido, expulso, ele sai triste, sozinho, e ele queria fazer a planta do templo, algo importante, ele queria fazer algo legal para Deus, e ele perde o emprego, ele vai andando, ele para debaixo de uma figueira, e ele reclama com Deus. É interessante que ali eles fizeram, lógico, toda uma parte poética, mas ele diz assim: o Senhor não me vê. E essa frase ficou gravada. E depois, quando na Bíblia narra o encontro de Jesus com ele, e Jesus diz para ele: olha, o israelita em quem não há culpa. Ele fala: não, o Senhor me conhece. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele estava lá sozinho. E o próprio Jesus, ele diz, né, aquilo é tremendo, né? Me arrepio de imaginar isso, porque para pensar. Eu já vivi momentos assim, igual de Natanael, de sair sozinho, de me trancar no quarto, de ficar ali ou chorar na presença de Deus e falar ao Senhor: o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não quer. Eu passei por momentos exatamente como esse povo de Israel: o Senhor não está me vendo, o Senhor não está ligando para mim. Por isso que me toca tanto essa palavra. E aí o Senhor disse para eles: eu te vi debaixo da figueira. Ninguém estava te vendo, mas eu te vi. Sabe, amados, Deus viu cada lágrima que pingou dos seus olhos e continua vendo. Cada motivo de choro, cada motivo de angústia. Nós temos momentos tremendos na presença de Deus. Momentos que refazem a nossa caminhada. Esse é um deles. Essa manhã pode ser um momento de você refazer a tua caminhada com Deus. De você recomeçar algo. Senhor, eu entendi que aquilo que eu estou passando tem algo do Senhor nessa situação que o Senhor quer me ensinar. Então me ensina, me dá um entendimento como eu devo reagir diante dessa situação. E Deus dá uma palavra tremenda no final do capítulo, né? A gente conhece muito bem esses versículos no final do capítulo. Você está aí com a Bíblia aberta ainda em Isaías 40? Ele diz assim, versículo 28: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, e nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Olha o que ele faz: faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, igreja? Amém.
Essa é a resposta que Deus dá para a gente. Não espere outra resposta. Os que esperam no Senhor, não é os que estão brigando, murmurando, reclamando, mas os que esperam no Senhor vão ser renovados, vão ser fortalecidos, vão subir com asas como águias, ou seja, eles vão acima das circunstâncias que eles estão vivendo. Deus os leva acima das circunstâncias, a superar os problemas, a vencer a dificuldade, a passar pelo período, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu nome. E nós somos esse povo, e nós precisamos crer dessa forma. Para encerrar, Salmo 40, versículo 1, que é uma resposta tremenda. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho a minha forma de ter intimidade com Deus. Cada um tem a sua forma, de ter intimidade com Deus. E eu também tenho motivos pelos quais eu oro a Deus, alguns a longo tempo. E no último culto que nós tivemos de manhã, eu não consegui, os dois últimos, eu não consegui ficar em casa à toa. Eu saí para ir visitar outras igrejas conhecidas. A primeira vez eu fui na igreja do meu amigo e pastor Washington, participei do culto lá. E eu tinha orado antes que eu queria uma confirmação de Deus. A igreja estava diferente, modernizou, parede pintada de preto, louvor que a roupa até tremia de tão alto. E eu ali esperando a palavra, e aí, mas antes da palavra, que foi uma bênção para a igreja, mas a palavra não respondeu o que eu queria. Mas antes da palavra, subiu uma senhora, provavelmente da intercessão, para fazer uma oração. E ela leu um versículo só, e aquele versículo foi a resposta de Deus para a minha causa. Eu não gostei muito, porque eu queria uma resposta mais assim, mais tranquila de Deus. Eu vou fazer, fica sossegado. Mas a resposta foi o Salmo 40, versículo 1, onde Deus está mandando eu esperar com confiança. E esperar é difícil. Como é difícil para a gente esperar, né? E ele disse exatamente isso. Eu voltei para casa com esse versículo, eu orei e falei, tá bom, Senhor, eu aprendi a me submeter à tua palavra. E quando o Senhor diz que para mim esperar com confiança, a sequência do versículo é que o Senhor inclinou o ouvido e me ouviu. Então para mim isso basta. O Senhor inclinou o ouvido, Ele me ouviu, então a minha causa está diante dEle, e sossega e fecha a boca. É assim que Deus trata às vezes com a gente, né? Quando a gente é novo na fé, Ele trata passando a mão na cabecinha, né? Esse aqui é um crentinho novo, deixa eu cuidar bem dele, vai, né, minha criança, leitinho, melzinho na chupeta. Mas quando a gente vai ficando maduro, cascudo, depois de anos de conversão, Ele trata na palavra. E é só na palavra, amados. Não vai buscar em profeta de lá, em profeta daqui. Não vai buscar, eu fiquei sabendo que tem um profeta Miguel, vai vir americana. Sai fora disso. Não entra nessa linha. Você tem a sua igreja aqui, busca na palavra. Não é de mim, é na palavra. Eu prego a palavra. Quem sobe aqui prega a palavra. Não fica borboleteando na internet. Você vai ouvir muitas vozes. Algumas são fiéis à palavra, mas muitas não são fiéis. São vozes falsas, que vai acariciar o seu ego, que vai fazer você se sentir a estrelinha principal do céu. Não, amados, busca na palavra, nem que ela seja dura, né? Nem que o Senhor diga para você, olha, eu inclinei o ouvido e ouvi, então você espera com confiança, tá? E fica quieto, não fica batendo o pezinho diante de Deus, né? Então está aí a mensagem para a nossa semana, para a nossa vida. Guarda no seu coração o tema, o título, a quem me comparareis. Quando você ler, você vai falar, não, eu não posso comparar Deus com ninguém. Senhor, me perdoa, não vou comparar nunca, jamais. O Senhor é único, não tem comparação. Então eu vou buscar a tua presença, e o que o Senhor falar comigo eu vou acatar, vou guardar no meu coração e vou esperar com confiança em ti. Algumas bênçãos
a gente passa às vezes uma vida toda, né? Eu fiquei tão feliz, né, com o testemunho do presbítero Henrique, da minha prima, que foi batizada recentemente lá na Bahia. A minha prima Rita, ela durante muito tempo, ela tinha a palavra de Deus sendo pregada, mas chegou um momento que ela quis ser batizada. Alegrou demais o coração do tio Henrique, de toda a família, né? Um testemunho tão grande, né? Porque são anos de oração, a gente ora pelas pessoas que nós amamos, né? E chega no momento em que a graça é derramada, e a gente tem que confiar assim em Deus. Não é fácil, não é fácil essa missão, mas a gente tem que entender, confiar em Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Eclesiastes diz isso, todas as coisas têm o seu tempo determinado. Algumas se resolvem rapidamente, algumas às vezes ora hoje, amanhã está resolvido, outras vão demorar um pouquinho mais de tempo, e outras vão demorar um longo tempo. Abraão recebeu a promessa, mas ele não viu a sua descendência tão grande como as estrelas do céu ou a areia do mar, mas ele creu na promessa, e isso foi imputado como justiça. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música. Nós vamos orar nesse momento em cima dessa palavra que nós recebemos de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se de alguma maneira muito especial essa palavra falou ao teu coração, e você quer que a gente interceda por um recomeço, por uma restauração em alguma área da sua vida, por alguma circunstância específica, enquanto o louvor estiver sendo ministrado, eu vou convidar você a sair do seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida. Se for necessário, eu vou pedir os presbíteros para auxiliarem. Eu sei que você pode receber a oração aí no seu lugar, mas algumas coisas, elas exigem de nós um ato de fé, e às vezes, né, sair do lugar e vir à frente, se expor para Deus é importante. Para Deus faz diferença. Não somos nós, não é o pastor, não são os presbíteros, mas você deixar o seu lugar e vir à frente por algo específico, faça isso. Muitas vezes durante a minha caminhada, mesmo antes de eu ser pastor, eu ouvia a palavra, tocava o meu coração e vinha um apelo, e era difícil eu sair do meu lugar porque eu me sentia envergonhado. Não, eu vou lá na frente, as pessoas vão achar que eu estou com um problema. Mas e daí que acham? Eu estou com um problema mesmo, então se eu for lá na frente é para orar por mim. Então não importa o que as pessoas pensam, mas se Deus está falando para eu abrir mão do meu orgulho, se Deus está mandando eu deixar o meu orgulho, eu vir à frente e eu me expor para as pessoas, eu sou esse que está com problema mesmo, não vou, eu ia, e fui muitas vezes. E Deus compreende o nosso coração, amados. Então, enquanto a igreja estiver orando, adorando, o louvor sendo ministrado, eu vou pedir os presbíteros, a pastora, para vir orar. Deixa o Espírito Santo trazer